O princípio da correspondência 1 por 1 é, também, muito importante para elevar a transparência da administração da empresa. Há um método para verificar instantaneamente se o princípio da correspondência 1 por 1 está sendo adotado. Em qualquer que seja a empresa, o montante da venda e o lucro obtido variam mensalmente. Contudo, mesmo se considerando natural essa variação, o índice de lucro não tende a variar muito. Logo, uma empresa que apresenta uma variação muito brusca no índice de lucro não pratica o sistema de correspondência 1 por 1. Suponhamos que uma empresa tenha apresentado uma venda total de 1 bilhão no mês passado, com lucro de 5%. Neste mês, vendeu 800 milhões e apresentou o mesmo índice de lucro. Nesse caso, pode-se concluir que o princípio da correspondência 1 por 1 está sendo adotado. Porém, se num mês a venda foi de 1 bilhão com lucro de 15% e no outro a venda caiu para 800 milhões, ficando no vermelho, houve algo errado. Desta forma, pode-se verificar se o sistema foi adotado ou não ao observarmos a variação do índice de lucro. Normalmente, verificamos essa variação em empresas que não possuem departamentos de controle que se prezem, que na maioria não adotam esse princípio de correspondência 1 por 1. Ao observarmos seus resultados semestrais, eles podem estar positivos, mas se olharmos cada um dos meses, há meses com bons resultados e outros ruins, impossibilitando ao administrador saber se sua empresa vai bem ou não. Esse episódio é da época em que a Kyocera expandiu as atividades no Vale do Silício, a região sul de São Francisco. Estávamos muito atarefados, pois fazia pouco tempo que havíamos iniciado os nossos negócios de semicondutores na região. Enviamos 2 funcionários da matriz. Para um deles, o mais jovem, pedimos que olhasse tanto a parte administrativa como também a contábil dessa nova empresa, apesar de ele ser formado na área de exatas. Contudo, pela necessidade de ter conhecimento do sistema contábil americano, solicitamos a um contador oficial, descendente nipônico, residente em São Francisco, para cuidar da parte contábil por algum tempo. Lembro-me até hoje de ter ido à biblioteca da Universidade de Stanford com esse funcionário para escolhermos um livro mais simples que tratasse do sistema contábil americano e estudarmos juntos. Com comentários como "é assim que se lançam as notas fiscais aqui nos Estados Unidos", fomos descobrindo as particularidades dos procedimentos. Após essa fase inicial, esse funcionário foi adquirindo experiência e quando a empresa havia crescido consideravelmente, fui fazer uma nova visita. Assim que cheguei, esse funcionário trouxe-me os documentos contábeis dizendo: "Veja, presidente, os resultados da empresa estão progredindo." Contudo, verifiquei por meio desses documentos que num mês apresentava excelente resultado e no outro extremamente negativo. Logo perguntei ao funcionário: "Como consegue ficar no vermelho se vocês não têm nem despesas com pessoal, pois a atividade da empresa é somente de importar os produtos feitos pela Kyocera do Japão e vender? Além do mais, outras despesas também ainda não são grandes." Para essa pergunta, ele respondeu que obedecia estritamente à orientação do contador oficial. Intrigado com a situação, investiguei um pouco mais e descobri que esse contador oficial utilizava o sistema de escrituração de partida simples ao invés da dobrada, achando ser mais fácil para o nosso funcionário, formado na área de exatas, entender sobre o mecanismo contábil. Esse mecanismo era o seguinte: ele enviava o pedido ao Japão, via Telex, para que despachassem os produtos o quanto antes. A Kyocera do Japão, por sua vez, enviava os produtos para São Francisco via aérea. Assim que os produtos chegavam, uma agência contratada fazia o desembaraço aduaneiro no aeroporto de São Francisco e o nosso funcionário colocava as mercadorias no carro e saía entregando a clientes como Fairchild e a Intel, junto com as notas fiscais de venda que havia preparado previamente com base nas informações recebidas do Japão, como, por exemplo, a quantidade de produtos despachados. Portanto, nesse momento, havia na contabilidade somente o lançamento de vendas, sem o de compras, porque eles utilizavam o sistema de pagamento de carta de crédito e, por isso, demorava-se cerca de 10 dias para a fatura chegar. Logo, no momento do lançamento da venda, ainda não havia o lançamento de compras. Desta maneira, as vendas efetuadas no final do mês, por exemplo, o seu valor total representava lucro, pois ainda não havia o lançamento da sua contraparte, o valor da compra que seria lançado no mês seguinte.
Por outro lado, se não houvesse nenhuma venda no mês em que se lançou a compra, esse valor representaria prejuízo no final do mês. Em relação a isso, orientei-o da seguinte maneira: esta forma de lançamento não adota o sistema de correspondência 1 por 1. Você registra a venda sem ter registrado a compra dos produtos. É o mesmo que vender produtos inexistentes no estoque, o que é impossível de acontecer. Nesse caso, você deve gerar uma nota fiscal provisória de compras para haver correspondência entre a entrada e a saída de valores, evitando que num mês apresente lucro e no outro prejuízo, para corrigir imediatamente esse sistema de contabilização. Desse episódio, ainda houve um desdobramento. Quando resolvemos indexar as ações da Kyocera na Bolsa de Valores, solicitamos auditoria a uma empresa externa. O auditor responsável achou que eu não entendesse muito bem de contabilidade, uma vez que sou formado em engenharia e da área técnica, e pelo fato de querer indexar as ações na Bolsa com um pouco tempo de fundação da empresa, fez suspeitar que a empresa talvez tivesse muitos problemas na contabilidade. Isso fez com que esse escritório de auditoria ficasse um pouco resistente em aceitar nossa solicitação. Quando aceitaram, após muito insistir, a primeira parte auditada foi a da contabilidade das empresas coligadas estabelecidas no exterior. Talvez eles achavam que nessas empresas a contabilidade não estivesse bem controlada, diferentemente das empresas estabelecidas em território japonês, onde o controle seria mais rigoroso. Parecia que tinham ideias preconcebidas de que, em empresas estabelecidas no exterior, os controles fossem mais brandos e que os responsáveis gastavam como quisessem. Creio que esta tenha sido a razão de eles começarem a ver primeiro a situação dessas empresas. No entanto, foi uma surpresa para eles quando viram que, em todas, havia sido adotado o sistema de correspondência 1 por 1, até mesmo naquela cujo responsável era formado na área de exatas. Recebemos até esses elogios. Não pensávamos que possuíssem contabilidade tão organizada. Nunca vi algo semelhante. Tiramos o chapéu. Conquistamos assim uma grande confiança do pessoal desse escritório. A razão disso é que o sistema de correspondência 1 por 1, além de impedir a prática de atos ilícitos, permite também uma contabilização limpa e transparente. Peço, portanto, que pratiquem com afinco a emissão de notas ou comprovantes sempre que houver movimentação de pessoas, materiais, dinheiro e tudo mais.